se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Que bom saber, né, que o amor de Deus nunca falha. A gente estava aqui, o Eleazar falou, qual que é a música mesmo? Eu falei, teu amor não falha, não falha nunca. Boa noite, gente. Obrigada aqui por você estar assistindo o culto da capela. Puxa vida, como a gente queria estar junto, né? Mas a gente não tá. Então, já que a gente não tá junto,
vamos adorar a Deus juntos, mesmo separados. É complexo isso, mas é muita verdade, porque a gente, mesmo separado, a gente ainda é uma igreja só. E a gente não precisa estar junto fisicamente para estar juntos no coração e no mesmo propósito, na mesma direção e sermos um só, né? Então, essa próxima música que a gente vai cantar juntos diz assim, ó: se o Filho libertar. Quem é o Filho? Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Se o Filho te libertar, se o Filho me libertar, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres de acusações do inimigo, livres de culpa que nós trazemos, livres do peso dessa vida tão cansativa. E é por isso que a gente canta, né? No meio das tribulações e no meio da tempestade, a gente canta. Então a gente convida você para cantar isso com a gente. Fala assim, ó: eu sou filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus. E eu quero convidar você para falar isso comigo. Fala aí comigo: eu sou filha de Deus, sim, eu sou. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Comprado por um preço muito alto, um preço que não dá para a gente devolver de volta, só dá para a gente aceitar e ser livre. Vamos cantar junto? Amém. Tô meio chorona, gente. Já começa a introdução, já quer chorar. Quem sou eu para que o grande rei eu pedi, ele revelou seu amor por mim, seu amor por mim. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, sou livre. Mesmo eu sendo pecador, morreu por mim. Jesus morreu por mim. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filha de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Porque fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou.
está aqui por acaso. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. És por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se filho liberta, livre então serás. Eu sou filho de Deus. Se eu sou em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus. Se eu sou. Amém, amém. Deus, que coisa boa saber, Senhor, que na tua casa, Senhor, vai ter um lugar para cada um de nós. E um dia a gente estará todos, nós estaremos juntos, reunidos na tua presença, cantando face a face contigo, te adorando face a face, Senhor. Nós estaremos te vendo e cantando. A gente não vai nem conseguir ficar em pé, né, Pai? Porque vai ser muita emoção. Eu não sei se a gente vai ter voz normal quando a gente for cantar, mas eu acho que nem vai sair a voz de tanta emoção, porque aqui a gente nem já consegue cantar direito. Mas a gente é muito grato, Deus. Muito, muito obrigada por ter nos aceitado na tua família e a gente poder falar que a gente é teu filho. A gente é teu filho, Senhor. Nós somos teus filhos amados. E o Senhor tinha tanto amor para transbordar, que o Senhor enviou aquele que era o seu maior tesouro, seu único filho, para salvar a gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada porque a gente pode agora chamar o Senhor de Pai, e não só de Deus, de Criador, mas chamar o Senhor de Pai. Puxa vida. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por ser tão generoso com a gente e ter nos incluído na tua família e nos feitos teus irmãos. É em teu nome que nós oramos, muito, muito, muito agradecidos, mas sim, com o coração transbordando de gratidão, porque é muito amor. Obrigada, Jesus. Puxa vida, tô derretendo hoje aqui, né, gente? Saudade de vocês, saudade de tudo, né? Muita emoção. E depois que a gente canta uma música dessa, parece assim, que a gente já fica cheio do Senhor, né? Porque a letra da música já fala tudo que a gente queria dizer para Deus. Oi, eu tava te procurando. Tava te procurando. Tava com saudade de mim também, né? Eu vejo todo dia. Eu borrei tudo aqui, o rímel. Muito lindo, viu? Muito lindo. Amém. O louvor. Amém. Obrigado a todos vocês. Amém. E a gente vai ter o nosso momento de ofertas agora, que é uma continuação dessa adoração. É uma outra maneira que a gente louva o Senhor e mostra a nossa gratidão. E principalmente, a gente demonstra a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Quando você separa daquilo que é muito importante para você, que é o seu sustento, o seu ganho, quando você separa uma parte
para devolver a Deus, porque é Ele que nos dá todas as coisas, você está dizendo para Ele que você confia nele. Que aquilo ali não só não vai fazer falta, como vai voltar multiplicado. Porque é Ele que dá todo o sustento para nós, é Ele que cuida da nossa saúde, é Ele que cuida do nosso emocional, é Ele que cuida dos nossos filhos, da nossa casa. Então, eu quero te convidar para, nesse momento, num gesto de gratidão e de honra ao Senhor, você ofertar do que você puder ao Senhor. A única forma que a gente tem de fazer isso nesse momento é através de depósito bancário. Então, nesse momento já está aparecendo para você a conta da capela, CNPJ, e quando você sentir no seu coração e a quantia que você sentir no seu coração, faça a sua transferência. E nós, como igreja, fazemos isso porque nós amamos o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E também temos a responsabilidade com as nossas contas e tudo que a gente cuida, né, durante todo o mês. Então, você que é membro, você que é nosso, está sempre com a gente assistindo os cultos, faça a sua oferta em nome de Jesus. E Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada lar. Abençoe aqueles que estão sem emprego agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, providencie o sustento também e um novo trabalho para eles. Aqueles que estão empregados ainda, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor também prospere os lares, abençoe mesmo, Senhor Deus, para que a gente possa ser ainda mais instrumentos de bênçãos nessa terra para as outras pessoas, porque foi assim que o Senhor determinou para nós quando nós te conhecemos. A gente amar o Senhor acima de todas as coisas e amar e servir ao próximo. Então, nos capacita para sermos assim, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. A gente escolheu essa música que vocês acabaram de ouvir sobre liberdade, e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês essa noite. E uma coisa que eu queria também começar dizendo é assim: eu queria que todos vocês pudessem descobrir a delícia e a maravilha que é você simplesmente ler a sua Bíblia na sua casa. Gente, esse livro, que não era um livro, né? São documentos, né? O Velho Testamento são documentos escritos há muitos e muitos anos, né? Alguns há 3.000 anos. Mas, enfim, depois do Novo Testamento, quando Jesus estava vivo, cartas que um escreveu para o outro, para as igrejas. Então, isso aqui não era para ser um livro, ele foi ajuntado numa biblioteca, que a palavra Bíblia significa isso, é uma biblioteca de vários livros juntos, né, reunidos no mesmo lugar. Mas quando você se dedica a sentar na sua casa, tirar um tempinho sem ruído, sem barulho, sem nada, simplesmente para ler a sua Bíblia, eu garanto para você, eu garanto, né, com todas as certezas, assim, que Deus fala com você. E uma das formas que Deus fala com a gente é através da sua palavra. Ele fala também, às vezes, através de uma mensagem, às vezes através de uma música, às vezes através de um conselho de um amigo, às vezes através de um sonho. Nós vamos ver isso aqui hoje também. Mas, através da palavra, Ele conversa com a gente, assim. Então, se você não está acostumado, eu sugiro que você comece ali no Novo Testamento, quem sabe com o livro de João, mas vai lendo e deixa aquelas palavras falarem com você, principalmente nesses dias difíceis que a gente tem vivido, né? E para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, hoje praticamente eu vou ler um capítulo da Bíblia e juntos na leitura nós vamos tirar algumas lições importantes para os dias de hoje. E a passagem que eu escolhi para ler com vocês hoje é Atos capítulo 16, e o livro de Atos foi escrito por Lucas. E Lucas era um médico que foi
convidado a fazer um relato detalhado sobre a vida de Jesus. Então, tem 2 livros, né, que a gente chama assim hoje em dia, escrito por Lucas. Um é o próprio livro de Lucas, onde ele conta a história de Jesus, a história do Natal, do nascimento de Jesus, com riqueza de detalhes, né? E o outro é o texto de Atos, que são as atitudes dos apóstolos naqueles primeiros anos após a morte de Jesus. Então, Lucas aqui no capítulo 16, no livro de Atos, né, Lucas está nos contando sobre as viagens do apóstolo Paulo. E ele ouviu relatos diretamente de Paulo, de Silas. Então ele está narrando com uma certa riqueza de detalhes o que aconteceu numa viagem específica de Paulo, porque Paulo, já falei várias vezes aqui, Paulo era aquele perseguidor dos cristãos que se converteu, e quando ele teve uma experiência com Jesus, ele de perseguidor, ele passou a ser evangelista. Então ele começou a viajar por foi para a Grécia, para lugares onde os apóstolos de Jesus não iam, e por toda a Europa, que foi o caso aqui, né? Na época não chamava Europa, mas na Macedônia, para aqueles lados todos, Paulo anunciava o evangelho e fundava igrejas. Então, nesse capítulo 16 de Atos, Paulo está numa dessas viagens dele, né? E ele chega na cidade de Listra, e ali ele conhece uma família, e aí eles apresentam um jovenzinho para ele, chamado Timóteo, que foi ungido para ser seguidor do Senhor desde criança. E aí, nesse momento, Timóteo é desafiado a pregar o evangelho também por Paulo. E a história vai se desenrolando, né? Aí no versículo 4, que eu quero começar a ler com vocês, diz assim, ó: enquanto viajavam de cidade em cidade, apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Paulo, quando ele teve uma experiência com Jesus Cristo, ele passou quase que cerca de 14 anos amadurecendo aquele conhecimento, estudando, lendo e ouvindo tudo sobre Jesus. Inclusive, ele ia a Jerusalém falar com os apóstolos também. Então, algumas recomendações dos apóstolos, Paulo estava seguindo à risca, né? Então, o que eles tinham decidido em Jerusalém, Paulo anunciava nas cidades que ele chegava. Essa medida, né, de seguir as orientações dos apóstolos se revelou bastante útil. Dia após dia, eles se fortaleciam na fé e cresciam em número. Quer dizer, aquela mensagem de Jesus ia fazendo as pessoas crescerem na fé e aumentando cada vez mais o número de seguidores de Jesus, né? Aí começa uma parte bastante interessante. Eles foram dali, né, de Listra, eles foram para Frígia e atravessaram a região da Galácia. Galácia é onde moravam os Gálatas, né, que também depois se converteram, e Paulo escreveu cartas para eles também. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Olha que curioso. O apóstolo Paulo, né, no planejamento dele, ele falou, vou sair de Listra, vou daqui, eu vou para a Frígia, atravessar a Galácia, e o plano é chegar na província da Ásia. Ele fez os seus planos, mas na medida que ele começou a caminhar, o Espírito Santo falou, não é bem por aí. Quer dizer, não há nada de errado em você fazer planos, mas você precisa estar sensível a que o Espírito Santo quer mostrar para você, né? A gente faz planos, né? Mas é Deus que realiza os planos na nossa vida. Então já é uma lição importante para a gente, né? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Bom, então não era para ir para lá? Então eles foram para Mísia e tentaram seguir para o norte até Bitínia, mas o Espírito Santo também não os deixou ir para lá. Olha só, o Espírito Santo falou, não é para cá. Aí falou, então deve ser para esse outro lado, para Mísia. Aí eles caminharam para lá, e no caminho o Espírito Santo falou de novo, falou, não é ainda para lá. Aí talvez Paulo tenha ficado um pouco confuso, mas então o que é Deus, né? Então depois de passarem por Mísia, desceram até o porto
marítimo de Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha a Macedônia e ajude-nos. Olha só, Deus falou com Paulo através de um sonho. Ele viu um macedônio do outro lado do mar chamando: venha nos ajudar, por favor. O sonho foi revelador para Paulo. Quer dizer, agora entendi, né, o que Deus está querendo, para onde Ele quer me levar, né? Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem para a Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabiam com certeza que Deus os havia chamado para pregar aos europeus, né? Que agora é a região da Europa. Bom, Paulo ficou um tempo em Filipo, né, na Macedônia, que é a cidade dos filipenses, que era a principal cidade ali da região da Macedônia, né? E era uma cidade muito importante para Roma também. Então, Paulo ficou um tempo ali, pregou o evangelho, ele ia nas reuniões de oração, e numa delas, no Rio, ele pregava o evangelho ali algumas pessoas se converteram, entre elas uma mulher chamada Lídia, que aparece mais para frente na história também. E eles conheciam o judaísmo, mas eles não conheciam Jesus. E eram pessoas sedentas, né, por esse relacionamento com Deus. Então, na medida que Paulo pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e já eram batizadas na mesma hora, né? Aí, olha que interessante a segunda parte da nossa história. Depois disso, um outro dia, a caminho do lugar de oração, Paulo estava voltando lá, uma escrava ficou andando atrás deles, atrás de nós, né? É alguém relatando para Lucas, talvez Silas, né? Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. Por que eu fiz questão de ler essa parte do capítulo também? Parecia ser uma coisa boa, né? A mulher previa o futuro e aí ela vivia disso, né? Ela cobrava lá um pouco para prever o futuro das pessoas. Não sei de que forma, a Bíblia não diz se ela lia a mão ou se ela lia os olhos ou os pensamentos, a gente não sabe, né? Mas aparentemente não tinha nada de mal, né? Como muitos de nós, ou muitos cristãos, não veem muito mal nisso, né? Em procurar adivinhadores, essas coisas assim, né? Pessoas que leem cartas. O decorrer dessa história aqui vai nos esclarecer algumas coisas em relação a isso. Então, ela tinha esse espírito de adivinhação, que e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela era uma escrava, né? E ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Olha só. Olha o que ela falava, seguindo Paulo, para onde Paulo ia. Estes homens servem o Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Aí você fala: não, mas que coisa bonitinha, né? Pô, não faz nada de mal, ela lê o futuro e, o que ela está fazendo? Ela está anunciando a salvação através daqueles homens que estavam pregando o evangelho e falando: sigam esses homens servem o Deus Altíssimo. Certamente, né, que quase ninguém via nenhum. Como é que podia estar errado isso, né? Parece que aparentemente está tudo certo, né? E ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito. Qual Espírito? Falou lá no versículo 16, né? O Espírito de adivinhação. Paulo se virou e falou com o Espírito: saia em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora o Espírito saiu dela. Aqui fica ridiculamente claro que era um espírito mau que estava sobre aquela mulher, né? Porque ele foi repreendido em nome de Jesus e deixou. E à medida que ele saiu, ela parou de adivinhar, de prever o futuro. Era uma coisa do maligno mesmo, né? Então, cuidado. Você que acha que está tudo certo, que acha que todos os caminhos, não é bem assim, tá bom? Quando os donos dessa escrava perceberam que o negócio lucrativo deles tinha ido por água abaixo,
porque a mulher não conseguia prever mais, eles foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação, olha só. Perto daqui, né, foram inventadas as fake news, né? Um pouco antes, né, com Jesus, né? Acusaram Jesus de um monte de coisa que ele não fazia, né? Mas aqui, de novo, vê se não é uma coisa tão relevante como acontece hoje, né? Você quer derrubar uma pessoa, sei lá, 2, 3 pessoas inventam uma acusação, e hoje em dia, com a nossa mídia, com a forma como a gente compartilha as coisas, com a forma como os noticiários noticiam as coisas sem ter comprovação, você acaba acabando com a vida de uma pessoa, e às vezes nem é verdade, vão investigar só mais para frente, né? Destruindo reputações, cancelando pessoas, né? Humilhando, levando pessoas à depressão ou até às vezes à morte, né? Com coisas inventadas. Foi isso que eles fizeram com Paulo e com Silas. Olha o que eles disseram: estes homens estão perturbando a paz, são perigosos agitadores judeus que subvertem a lei de Roma. Olha só, a multidão, né, que seguia eles no Facebook, no Instagram e tudo, a multidão na mesma hora começou a pedir sangue. Não é assim que acontece hoje em dia? Sai uma notícia, daqui a pouco todo mundo, não, tem que matar, tem que prender, tem que açoitar, tem que cortar a mão, né? Parece que hoje em dia, né, todo mundo quer vingança, todo mundo quer, nossa, isso, você vê como a Bíblia, né, isso aqui exatamente foi escrito há 2000 anos, e olha só como é relevante nos dias de hoje, né? E aí quando a multidão está toda motivada, o noticiário e tudo está assim, né, isso influencia os juízes. Não parece coisa que acontece com a gente também? Os juízes então atenderam o pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que eles fossem açoitados. Uau! Então, o cara fez uma acusação em praça pública, então já manda prender, já rasga as roupas dele na frente de todo mundo, começa a açoitar, bater e joga na cadeia, né? Sem verificar se era verdade ou se não era verdade a acusação. Olha só o versículo 23, depois de baterem neles até cansar, olha só, bateram muito neles, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que deixasse sob severa vigilância para que não pudessem escapar. Ah, meu Deus! O carcereiro, os prendeu numa cela de segurança máxima, com algemas de ferro nas pernas ainda. Então, assim, como se fosse gente de extrema periculosidade, né? Foi assim que eles foram tratados, né? Minha pergunta para você agora, uma pausa para você respirar. Como que você estaria reagindo se você estivesse na situação de Paulo e de Silas naquele momento? Pensa só um pouquinho. Olha só, eu vou dar uma sugestão, algumas sugestões, né, de coisas que talvez passassem pela minha cabeça, talvez pela sua também. Poxa, Deus, eu estava ali a teu serviço. O Senhor sabe que é mentira o que eles estão falando, né? Por que o Senhor permitiu que eu acabasse aqui nesse lugar, preso, açoitado, né? A boca devia estar cheia de sangue no cabelo, né? Um corte por tudo que é lado, algemados, ainda presos nas pernas, né? Com algemas nas pernas. Talvez muito de nós iríamos questionar, né? Poxa, por que eu estou passando por essa dificuldade? Se Deus me ama, por que Ele permite isso? Essa semana eu dei uma entrevista para uns professores da UEL, que estão fazendo uma pesquisa sobre a interferência de como o Covid está mexendo com várias áreas da sociedade, com a cultura, com as igrejas, com as escolas e tudo. E aí eu fui entrevistado e num determinado momento a pessoa me perguntou sobre a questão espiritual, como é que eu via o Covid numa questão espiritual. Porque, com certeza, a pergunta de muita gente, né?
puxa vida, por que Deus, que é tão bom, permite que um vírus desse destrua tantas famílias, morra tanta gente? Se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam, né? Então, quando eu fui perguntado, minha resposta costuma ser a mesma. E é tão simples, está na Bíblia toda, né? Deus nos deu sempre a possibilidade de fazer escolhas. Sempre. Lá no princípio chamava livre-arbítrio. Mas você entenda como você quiser. Você e eu temos a liberdade de fazer escolhas. De como a gente vai lidar com a nossa própria vida e como a gente vai lidar com a vida dos outros, do próximo. As nossas escolhas nos levam às guerras, às doenças, né? Agrotóxicos, ninguém cuida da saúde, a indústria farmacêutica, né? Que às vezes produz doença para vender remédio. Então, assim, para mim é muito simples isso. Deus deve ficar muito chateado com tudo isso. Mas Ele deu esse livre-arbítrio para a gente, Ele deu a possibilidade da gente escolher. Ele não pode ficar interferindo o tempo inteiro em tudo, né? Porque aí, não sei, a gente não vai ter escolha, né? Se Ele não deixar a gente escolher, aí a gente não é mais livre, né? Enfim, então a minha resposta foi essa. E no caso de Paulo e Silas aqui, eles tinham também uma escolha a fazer, né? Eles estavam naquela situação. Eu fiz uma simulação aqui, se você ou eu estivéssemos nessa situação, mas eles estavam. Qual foi a escolha deles? A Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, pensa bem, isso aí deve ter sido fim de tarde, eles foram espancados até os caras que estavam batendo ficarem cansados, né? Então imagina, eles estão lá no meia-noite, como eu disse, né, sangue por todo lado, o sangue já está secando, né? Deviam estar cheio de dores por todos os lados. Eles tinham uma escolha a fazer, e a escolha deles nos surpreende e nos motiva. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que eles estavam escutando. Você imagina, era uma cadeia, né? Tinha muitos outros ali, ladrões, assassinos, né? Os caras deviam ficar, né? Como assim? Né? Como assim? Os caras estão numa cidade que não é a deles, eles não têm advogado, não têm como sair daqui, estão todos machucados, injustamente, né? Eles devem ter escutado os boatos, e estão cantando e adorando a Deus, mas eles tinham uma escolha a fazer, né? E essa deveria ser a minha e a sua escolha. Essa deveria ser. Se você crê em Deus, você só faz aquilo que você sabe e pode fazer. O resto você deixa na mão de Deus. Adiantaria alguma coisa se Paulo ficasse ali reclamando com Deus e amaldiçoando e cobrando atitudes de Deus? Paulo confiava no Deus que tinha levado ele para aquela cidade, que tinha mudado a vida dele. Por causa dessa confiança, ele estava ali machucado. Em vez de ficar reclamando, vamos cantar, vamos adorar a Deus. E isso estava até mexendo com os demais presos, né? Então, gente, a gente precisa decidir se a gente crê de verdade, né? Ou se a gente quer resolver as coisas por nossa conta mesmo. É uma decisão que a gente toma. Foi quando, de repente, do nada, aconteceu um terremoto. E não era incomum naquela região terremotos, mas bem naquele momento que Paulo e Silas estavam presos, aconteceu um terremoto, quando eles estavam cantando e adorando a Deus, e a cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Uma pergunta, antes de eu continuar. Você acha que Paulo e Silas se sentiram livres após o terremoto e após as portas se abrirem? Eu acho que não. Eu acho que eles já se sentiam livres enquanto eles estavam acorrentados, com as portas trancadas e cantando. Porque a liberdade, ela está
dentro do coração. A liberdade é um estado de espírito que não depende das situações externas, das circunstâncias externas. A liberdade está aqui dentro do coração. Nós cantamos aqui uma música escolhida especialmente para essa noite. Se o Filho nos libertar, nós somos verdadeiramente livres. Nós somos quem Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser filhos. Então, o terremoto não fez diferença na sensação de liberdade de Paulo e Silas, mas sim, abriu as portas, quebrou as correntes e eles estavam livres, né? Aí nessa hora o carcereiro apavorou, porque ele foi recomendado cuidar bem dos prisioneiros, aí eles estavam com as portas todas abertas, o carcereiro pegou a espada para se matar. Ele falou, não adianta, se eu não me matar, os caras vão me matar na hora que o dia amanhecer, né? Porque os prisioneiros vão todos embora, já foram todos embora. Mas Paulo gritou, ei, não faça isso, não faça isso. Nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. Então, o carcereiro pegou uma tocha, entrou e trêmulo, ele caiu diante de Paulo e Silas. Ele falou, como assim? Vocês ainda estão aqui? Eu achei que com esse terremoto vocês já tinham saído correndo, vocês estão aqui ainda? O carcereiro ficou, ele falou, deve ter alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, né? E aí então o próprio carcereiro os levou para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? Olha que curioso, olha que curioso. Aparentemente ele era um homem livre, né? Ele era o carcereiro, ele cuidava de gente presa. Mas ele viu algo ali em Paulo e Silas que ele falou assim, eu preciso disso aí. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas eu preciso disso aí. Quem são esses caras? Né? Que estão ali acorrentados, apanharam e tudo, estão cantando. E aí daqui a pouco vem um terremoto e eles estão livres, eles não saem do lugar, ficam ali. Que é isso, né? Eu não sei o que é isso, mas eu quero isso para mim. Foi isso que o homem falou, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas responderam para ele, olha, deposite a sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá salvação, e saberá o que é viver de verdade. E todos da sua casa também. A vida, ela começa quando você deposita a sua inteira confiança em Jesus. A vida verdadeira começa aqui. Não é quando você sai da barriga da sua mãe, é quando você coloca a sua confiança, quando você conhece a Deus e o que Deus fez através de Jesus por nós. Ali que a vida de verdade começa. Então, saindo daí, eles foram todos para a casa do carcereiro. Aí o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e de Silas, alimentou eles. E aí Paulo e Silas passaram a madrugada falando sobre Jesus. E a Bíblia diz, depois você lê lá, eles não queriam sair dali, ninguém queria ir embora, ninguém queria ir dormir. Até que alta madrugada eles pediram para ser batizados. Eles entenderam, já pediram para ser batizados ali mesmo. Então, versículo 33 conta isso. Ele, o carcereiro, né, nem pôde esperar amanhecer o dia e foi logo batizado com toda a sua família. Quer dizer, tamanha alegria de conhecer Jesus. Mas não parou por aí, né? Só aí já é maravilhoso o que está acontecendo aqui, né, com Paulo, com Silas. Mas não parou aí. Aquele Deus, né, que Paulo e Silas não olharam para aquele Deus reclamando ou cobrando alguma coisa, é um Deus de justiça, né? Então, ao raiar do dia, olha o que aconteceu, nas circunstâncias ao redor de Paulo e Silas, não só com eles. Ao raiar do dia, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: libertem esses homens. Não faz sentido, eles já estavam livres, né? Eles já eram livres até dentro da cadeia. Mas os juízes, né, achando-se poderosos, né, falando, não, mandaram um oficial de justiça falar, libertem esses homens. Mas olha a atitude de Paulo, a segurança que esse homem tinha em Deus, é a fé, né? Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça, calma aí, eles nos espancaram em público e nos jogaram na cadeia, legítimos cidadãos romanos. Paulo era um cidadão romano.
Agora querem resolver a situação por debaixo dos panos? Nada disso. Se quiserem nos tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. Que homenzinho esse Paulo, né? Acho que foi por essas coisas que meu pai escolheu esse nome para mim, mas é um sujeitinho confiante no Deus dele, né? É oficial de justiça? Deixa eu dar um recado para você. Fala para os caras, eles prenderam a gente em público, que eles venham libertar a gente em público. Eles nos humilharam, então que eles venham pedir desculpa para a gente na frente de todo mundo. Então os oficiais de justiça deram o recado e os magistrados entraram em pânico. Já pensou a gente fazer isso um dia com o STF? Ixi, acho que vai ter que cortar essa parte, né? Não, não corta não. Então, os magistrados correram para lá, apresentaram as suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando que eles saíssem da cidade pacificamente. Por favor, vão em paz, por favor, a gente não quer confusão, né? Mas Paulo não foi embora, não. Ele ainda foi na casa da Lídia, ainda teve um tempo lá com o pessoal, depois ele partiu. Bom, essa palavra é sobre confiança. E sobre confiança em qualquer circunstância. Eu sei que muita gente, nesse momento do nosso país, nesse momento da saúde, nesse momento da economia, talvez esteja com dificuldade, de confiar. Talvez, ouvindo uma palavra dessa, você fala assim, não, como assim? Como que eu vou cantar e adorar a Deus no meio dessa incerteza, né? Meu irmão, no dia que a gente puder confiar em Deus, ao ponto de cantar e adorar quando tudo parece perdido, Deus vai mandar um terremoto que vai colocar todas as coisas em ordem no seu devido lugar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Quando a gente puder confiar em Deus, independente das circunstâncias, mas realmente, o adorar em qualquer circunstância, por pior que ela pareça, demonstrando assim a nossa confiança, né? Porque é aí que você demonstra a sua confiança. Quando está tudo bem, você não precisa de fé, né? Porque está tudo bem, né? Mas quando aparentemente as coisas ao redor estão negras, confusas, esfumaçadas, sem perspectiva, é essa hora que a gente precisa da nossa fé. É essa hora que a gente demonstra confiança. Imagina esses dois. A minha ou a sua situação não chegam longe aos pés do que aconteceu com esses homens em outras ocasiões também, não só nessa, mas nessa hora. Imagina, estavam lá numa cidade que não era deles, que eles tinham poucos conhecidos, não tinham advogados, estavam machucados, presos. Qual era a perspectiva de vir um terremoto, libertar o carcereiro, levar ele para casa, cuidar dos ferimentos? Qual que era a possibilidade antes disso acontecer, antes de estar escrito aqui, né? Isso só aconteceu porque eles realmente, de verdade, confiavam em Deus. Estou machucado, mas eu tenho uma escolha, ou eu canto ou eu choro. Eu vou cantar. Eu vou adorar o meu Deus. Eu sei que Ele está vendo tudo que está acontecendo. É injustiça? Eu sei, Deus sabe. Algumas outras pessoas sabem. Deixa Deus agir. Eu confio. É essa a decisão que a gente precisa tomar nesse momento. Então, quero incentivar vocês. Leia o capítulo todo, quando você tiver oportunidade, Atos capítulo 16, leia o livro todo de Atos, né? E deixa Deus falar com você. Quem sabe, você recupere essa confiança no seu Deus, naquele que te conhece, aquele que sabe quem você é, como a música disse, né? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Não é quem as circunstâncias tentam me fazer parecer ou que as outras pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quando você descobrir isso, Deus vai mandar o seu terremoto particular para ajeitar todas as situações à sua volta. Eu creio nisso. Espero que você possa crer também em nome de Jesus. Amém? Paizinho,
Obrigado por essa lição tão importante para os dias de hoje, que nós estamos aprendendo com esses homens que simplesmente obedeceram teu chamado, colocaram suas vidas no teu altar para te servir, para levar o nome de Jesus para as outras pessoas, e que essa fé que eles tinham, Senhor Deus, nos inspire nesse momento de dificuldade das nossas vidas, que a gente possa aprender a confiar no Senhor, seja qual for a circunstância à nossa volta, e que quando a gente puder aprender isso, Senhor Deus, a gente coloque isso em prática, em palavras, em atitudes, a gente demonstra a nossa confiança no Senhor, e que a gente possa sentir o Seu agir nas nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor faça o que for preciso, que a terra trema, que o ar mude, que o vírus vá embora, que o emprego volte, seja qual for o milagre, Senhor Deus, que a gente possa ver, na medida que a gente confia no Senhor, que as nossas vidas sejam transformadas. Eu creio nisso e eu oro assim por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande, meu Deus, cantarei com grande, meu Deus, e todos hão de ver. Com grande, meu Deus. Por gerações
quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Uma ótima semana a todos vocês. Deus os abençoe. Que esse grande Deus faça um milagre na sua vida. Amém? Que Ele possa te trazer paz e liberdade, independente de qualquer circunstância, em nome de Jesus. Uma semana maravilhosa para todos vocês.